Ministério Público Federal aprova regras unificadas para a auditoria do TAC, que é o termo aí de gerenciamento e conduta da carne. Documento produzido aí pela Imaflora detalha as regras que devem ser cumpridas. E para explicar como será isso, eu vou falar agora com Lisandro Inakaiki, coordenador de projetos do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola Imaflora. Seja muito bem-vindo aqui ao Agronoite, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Agronoite. Bom, a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão aí do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal já aprovou aí um protocolo unificado para orientar essas auditorias dos compromissos ambientais dos frigoríficos, principalmente na Amazônia. Como é que isso vai funcionar? Explica para a gente. Bom, Marcelo, o protocolo unificado de auditoria ele é exclusivo para os processos que existem na Amazônia, né? São 5 estados diretamente envolvidos, né? No qual frigoríficos e outras empresas, como alguns curtumes também, assumiram o compromisso de monitorar sua cadeia, isso há mais de 10 anos atrás, tá? Em 2020, nós trabalhamos junto com as principais empresas e o Ministério Público Federal para organizar o protocolo unificado de monitoramento. Então, a partir de julho de 2020, inicia-se a implementação desse protocolo, unificando as regras de monitoramento das fazendas, e agora a gente tem um protocolo unificado de auditoria, porque o que é o propósito do protocolo unificado de auditoria? É constituir, criar um sistema unificado, único, para a auditoria de todos os signatários do TAC nos 5 estados da Amazônia brasileira. Bom, e esse documento aí, então, ele detalha essas regras que vão ter que cumprir para analisar e também fornecedores e compras de gado, que são aí os responsáveis, claro, por estabelecer aí quais as compras realizadas por empresas em conformidade ou não. Como é que a gente consegue entender esse processo das regras que terão de ser cumpridas? Bom, Marcelo, como eu disse, as regras estabelecidas são as regras do monitoramento, né? Como eu monitoro um desmatamento ilegal? Existe toda uma regra, parâmetros, fontes que devem ser adotadas, dentro desses critérios. A auditoria ela vai avaliar como é que a empresa executa esses seus procedimentos. Então, auditoria, o que a gente está trazendo de inovação é, além de avaliar as compras, se você vai ter uma amostragem ou avaliação de 100% das compras, nós também vamos oportunizar ao frigorífico que o seu sistema de gestão de risco seja avaliado. E com base nessa performance, um resultado é emitido. Eu acho que o grande elemento é que todos os frigoríficos, sob o escopo do TAC, em 5 estados na Amazônia, vão poder ter os seus resultados analisados de maneira comparativa e orientando ações de melhoria na implementação dos compromissos. Lisandro, agora qual é o prazo para que tudo isso aconteça? Existe um prazo para as empresas se adaptarem, para que todo mundo possa estar unificado dentro dessa TAC? Marcelo, o que nós estamos trabalhando, a nossa expectativa é que a partir de julho deste ano, todas as empresas que possuem um TAC, que é o Ministério Público Federal na Amazônia, e aí é o número de 107 unidades de negócio na Amazônia, iniciem seu processo de auditoria. Tá? A unificação ela se dá também nesse ciclo de auditoria, porque hoje tem em curso no Pará um processo de auditoria que está para ser realizado, que finaliza até o meio do ano, porém no estado do Mato Grosso ele já auditou o ano retrasado. Então, a gente precisa unificar essa abordagem também. O estado do Amazonas, de Rondônia, do Acre, tem outra frequência, outro ritmo. Então, a partir de julho deste ano, pretendemos iniciar esse ciclo unificado e aí todas essas empresas envolvidas vão estar passando por esse processo de auditoria conjuntamente. Bom, esse novo protocolo ele também determina que as auditorias elas não devem aceitar a evidências de compras de gado com data posterior à aquisição efetiva do animal, ou seja, sem a referência temporal, É preciso estar atento a esses detalhes também, Exatamente, Marcelo. Muitas vezes o processo de auditoria, por ter procedimentos, podemos dizer assim, falhos, na hora que o auditor ele chegava ia fazer a avaliação da empresa, as datas de compra do gado e a data da não conformidade, seja um desmatamento, seja uma identificação de invasão à área pública, tinha ocorrido em momento posterior. Então, o auditor queria avaliar algo que não casava temporalmente. Então, é muito importante, ao orientar a auditoria e o auditado,
que essas referências temporais estejam muito acertadas, né? Estejam corretas para facilitar o processo, né? E ter mais assertividade na hora de fazer a avaliação das compras pelos auditores, né? Bom, além das GTAs, né, também são essenciais aí para as auditorias a apresentação de listas de trabalho escravo, polígonos de desmatamento do PRODES e polígonos também dos imóveis cadastrados no Cadastro Ambiental Rural, é isso mesmo? Exatamente, Marcelo. O que é chave no processo de avaliação é o CAR, né? Você tem do Cadastro Ambiental Rural, o frigorífico ele tem a capacidade de olhar o uso do solo, né? E cruzar com as outras bases de dados, como o PRODES, como você citou, áreas, terras indígenas, unidades de conservação. Com o CAR é possível fazer o cruzamento de bases geoespaciais. Com esse cruzamento, se tiver sobreposição, é uma não conformidade. Ou é algum erro, alguma falha do sistema, onde é possível identificar a falha, por exemplo, um falso positivo do PRODES, que é muito comum, ou uma fronteira de terra indígena com uma fazenda que, devido ao tempo, por causa do rio mudou de curso e tem uma sobreposição, então é possível também você ter essa correção. Tá? Agora, a GTA ela é essencial para quê? Porque ela é que vai demonstrar a relação comercial, por mais que ela tenha um aspecto de sanitário, né? Ela vai demonstrar que existiu uma relação entre um frigorífico e uma fazenda. Então, você tendo essa vinculação, que a gente chama de rastreabilidade, você consegue identificar a fazenda e fazer as sobreposições com as bases de dados, né? Usa o CAR, sobreposição com as demais bases de dados e analisar a conformidade daquela compra. Isso é muito importante. Agora, como esse protocolo é novo também, né, Lisandro, as compras de gado que tiveram ocorrido antes da implementação dos novos critérios de auditoria, eles podem ser registrados em operações conformes, né? Isso são referências relacionadas ao que há de novo no protocolo de monitoramento, né? Quando você tem uma avaliação, por exemplo, de compras anteriores a julho de 2020, que é o caso que vai acontecer, você não pode avaliar aquela empresa olhando por uma data, por uma regra que foi lançada posteriormente. Né? Você tem que olhar com a regra que era dada naquele momento, naquele período que realizou a compra. Né? E aí, se você identificar uma não conformidade, ela pode ser justificada por causa desse aspecto temporal. Né? A gente pode penalizar uma empresa que seguia determinada regra e depois a regra mudada depois da unificação. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em como a gente organiza todo o processo, oferece as informações para os auditores e deixe bem transparente para a empresa auditada de como o processo deve seguir. É por isso que é importante que os frigoríficos executem aí um plano de ação, né? Porque aí fica mais claro, fica mais entendível como é que ele pode executar esse trabalho sem correr o risco de multas, né? Exatamente. Acho que tanto na implementação das suas ferramentas, suas estratégias, estabelecer planos de ação, mas também após a auditoria, existindo algum resultado de não conformidade em determinados tipos de compra ou na própria gestão do sistema existente para o monitoramento e para a gestão do risco, é importante que a empresa estabeleça de que maneira eu vou lidar com essa falha, né? Qual vai ser a ação corretiva que eu farei para seguir melhorando continuamente na implementação das minhas ferramentas, na estratégia e tudo mais. Lisandro, para a gente encerrar, como é que a Imaflora está ajudando aí os produtores, os frigoríficos, para tirar dúvidas, para que realmente cheguem num objetivo comum e evite aí dor de cabeça, né? Bom, Marcelo, uma forma é trazer para o diálogo, né? Todas as peças que vão sendo montadas, elas são fruto de uma articulação, né? Fruto de um diálogo junto com o Ministério Público Federal, junto com os frigoríficos, com empresas do varejo, né? Então, as peças são criadas dentro de um espaço de articulação. Também consultamos para produtores, para aspectos mais específicos, né? Então, assim, o Imaflora ele apoia essa organização desse instrumental e gerar informação, né? Quando a gente olha para os compromissos existentes, esses taxas são de 2009, 2010, 2008, né? A informação não está organizada. Então, nosso propósito é discutir, aglutinar as partes, elaborar referenciais
procedimentar passos, etapas, né, e dar transparência pela plataforma Boi na Linha. Você pode acessar o www.boinalinha.org e lá tem as informações de todos esses processos. Lá também é possível o interessado acessar um helpdesk e trazer suas dúvidas, perguntas, comentários, sugestões, para que a gente possa estar mantendo ativo o canal de diálogo e permitir com que esse processo ganhe qualidade na implementação por parte dos envolvidos. Certeza, Lisandro. Muito obrigado aqui pelos seus esclarecimentos tão importantes, né, no momento que a gente fala da questão da sustentabilidade e a rastreabilidade também. Aí a gente sabe que ajuda muito, a gente sabe a origem do produto, claro que colabora muito para todos os processos. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Uma boa noite para você. Boa noite, obrigado, Marcelo.